Excelente escolha. A Morte de Ivan Ilitch, publicada por Lev Tolstói em 1886, é uma obra curta, mas densamente filosófica e existencial. Os principais temas abordados por Tolstói nela são: 1. A negação da morte e a ilusão da normalidade. Tolstói mostra como a sociedade, e o próprio Ivan Ilitch, vive negando a morte. Ela é vista como algo que acontece com os outros. Só quando adoece é que Ivan começa a perceber que a morte é inevitável e profundamente pessoal. Esse choque com a realidade rompe a fachada da vida normal que ele levava. 2. A superficialidade da vida burguesa. Ivan Ilitch representa o homem médio, que vive conforme as convenções sociais, buscando status, conforto e reconhecimento. Sua vida é correta segundo os padrões externos, mas vazia de sentido interior. Tolstói critica duramente esse tipo de existência, que considera falsa. As três, a hipocrisia social e o medo do sofrimento alheio. Quando Ivan adoece, seus colegas, médicos e até mesmo a família reagem com indiferença ou incômodo, como se ele estivesse incomodando com sua dor. Tolstói expõe a falsidade das relações sociais, especialmente quando confrontadas com a finitude. 4. O medo da morte como crise existencial. Ivan passa por estágios que lembram o luto: negação, raiva, barganha, depressão e, por fim, aceitação. A angústia de saber que vai morrer e de que talvez tenha vivido errado é o que o leva a questionar tudo. 5. A busca por uma vida autêntica. À medida que se aproxima da morte, Ivan começa a perceber que a vida que viveu foi uma ilusão. Ele encontra alívio apenas ao reconhecer a verdade sobre si mesmo e sobre o modo como viveu. Essa aceitação é o que o redime no fim. A compaixão e a simplicidade como verdade. O único personagem verdadeiramente compassivo é Gerasim, o criado. Ele não finge, não teme a morte e cuida de Ivan com empatia. Essa figura representa a vida vivida com verdade, humildade e presença, algo que Ivan só aprende tarde demais. 7. A redenção possível na morte. No fim da vida, Ivan Ilitch experimenta um instante de iluminação. Ele deixa de resistir e passa a acolher a morte como libertação, não só da dor física, mas da falsidade da vida. Tolstói sugere que mesmo uma vida mal vivida pode encontrar sentido no fim, se houver coragem para encarar a verdade. Se quiser, posso detalhar algum desses temas ou te mostrar como esses temas se desenvolvem em trechos específicos da obra. Quer aprofundar em algum deles? A experiência da doença e da morte transforma profundamente a visão de mundo de Ivan Ilitch, funcionando como uma desconstrução existencial lenta e dolorosa. O que começa como um desconforto físico aparentemente banal, evolui para uma crise total, física, emocional, moral e espiritual. Esse processo leva Ivan a um confronto direto com a mentira da vida que levou e com a verdade da morte, inevitável e incontrolável. No início da narrativa, Ivan Ilitch é um homem que vive dentro dos padrões esperados pela sociedade. Carreira sólida como juiz, casamento de aparências, amizades convenientes e um certo gosto pela formalidade e pelos bons modos. Ele vive conforme o dever social e acredita estar fazendo tudo corretamente. Mas quando adoece, percebe que algo não está nos conformes e que, pela primeira vez, ele não tem o controle. A dor constante, a fraqueza e a proximidade da morte não são experiências que podem ser organizadas por regras ou cargos. Surge então um sentimento de isolamento radical. Ninguém parece entender ou aceitar a gravidade de sua situação, e todos agem como se fosse apenas um incômodo passageiro. É nesse isolamento que ele começa a se perguntar, pela primeira vez: e se toda a minha vida tiver sido errada? Essa pergunta o assombra, e é o coração filosófico da obra. Conforme a doença progride, ele vai percebendo que sua vida foi construída sobre falsas premissas. A ideia de que o sucesso social equivale à realização pessoal, que cumprir rituais sociais é o mesmo que amar, que o conforto externo é mais importante que a verdade interna. A dor o empurra para dentro de si mesmo. Ele se lembra da infância e juventude e percebe que os momentos em que foi realmente feliz foram aqueles em que ainda era espontâneo, honesto, simples, antes de se tornar respeitável. A doença então funciona como um despertar brutal para a autenticidade. Nos seus últimos momentos, quando já está à beira da morte, Ivan finalmente se rende. Ele abandona a resistência, deixa de lutar contra a morte e aceita sua condição. Nesse instante, experimenta algo como uma iluminação moral e espiritual. Compreende que a vida verdadeira não é feita de aparência, mas de compaixão, verdade e entrega.
A transformação é completa. Ele sai de uma vida de negação e vaidade para um momento final de lucidez e, paradoxalmente, de paz interior. A morte, que parecia um absurdo aterrorizante, se torna então um alívio e até uma libertação. Se quiser, posso indicar um ou dois trechos específicos da obra onde essa transformação fica mais visível. Deseja isso? Tolstói faz uma crítica mordaz à sociedade russa do século XIX por meio da vida e da morte de Ivan Ilitch, revelando como as estruturas sociais, políticas e morais daquela época estavam profundamente corrompidas pela hipocrisia, vaidade, burocracia e materialismo. Essa crítica é tanto direta quanto simbólica. Tolstói utiliza Ivan como uma espécie de espelho do homem bem-sucedido de sua época e mostra que por trás dessa fachada de êxito existe um vazio existencial profundo. A crítica social começa já no primeiro capítulo, com a reação dos colegas de Ivan diante de sua morte. Eles não expressam tristeza genuína, mas pensam no incômodo do funeral, na possível promoção no cargo que ficou vago e na necessidade de manter as aparências. Isso já mostra uma sociedade onde a inconveniência e o interesse pessoal se sobrepõem à humanidade. Ivan Ilitch, por sua vez, é o retrato do funcionário ideal do Império Russo. Juiz meticuloso, obediente à hierarquia, defensor das normas. Ele se orgulha de sua neutralidade e objetividade, mas vive alienado da realidade humana, tanto dos outros quanto da sua. Sua vida gira em torno do prestígio, da ascensão funcional e do decoro social. Tolstói mostra como essa vida correta é, na verdade, mecanizada, vazia, inautêntica. O casamento de Ivan, por exemplo, não é fruto de amor, mas de uma escolha apropriada, socialmente aceitável. Seus amigos e colegas também são relações superficiais, mantidas por interesse ou conveniência. A casa em que ele vive é mobiliada com extremo cuidado estético, mas serve como símbolo do culto à aparência que domina sua vida. Tudo é decorado, mas nada tem profundidade. A crítica de Tolstói se estende à medicina da época, retratada como fria e impessoal. Os médicos tratam Ivan como um caso, não como uma pessoa. O sistema judicial também é satirizado como um teatro de formalidades, onde se evita qualquer contato com o sofrimento real. No fundo, Tolstói acusa essa sociedade de cultivar uma mentira coletiva, a de que seguir os padrões externos de sucesso e respeitabilidade leva à realização. Ele mostra que, ao evitar o confronto com a morte, com a dor, com a verdade interior, a sociedade cria pessoas como Ivan, funcionais, mas alienadas da própria vida. Assim, a crítica não é apenas moral, mas espiritual. A Rússia que Tolstói retrata e critica é uma sociedade que se afastou da simplicidade, da compaixão e da verdade, valores que ele passou a defender com mais intensidade após sua própria crise existencial. Se quiser, posso te mostrar como essas críticas aparecem em trechos específicos da obra ou contextualizar melhor com o pensamento do Tolstói maduro, mais espiritualizado e crítico da aristocracia. Essa é uma das perguntas mais centrais de A Morte de Ivan Ilitch. Tolstói constrói todo o romance como uma reflexão sobre a diferença entre viver de modo verdadeiro, autêntico, e viver de modo falso, inautêntico. Essa diferença aparece não de forma abstrata, mas encarnada na própria trajetória de Ivan Ilitch, e mais tarde em sua agonia diante da morte. A vida falsa. A Ivan Ilitch vive, até adoecer, o que Tolstói chama implicitamente de uma vida falsa. Isso significa uma existência construída a partir de convenções sociais, da busca por prestígio, conforto e aprovação dos outros, e não do que seria realmente significativo ou verdadeiro em termos humanos e espirituais. Alguns traços dessa vida falsa. Ele escolhe sua carreira, seu casamento, sua casa e suas amizades com base no que fica bem ou é esperado, nunca por desejo ou afinidade genuína. Seu trabalho como juiz é tecnicamente correto, mas frio, burocrático, desprovido de empatia ou sentido profundo. O casamento é um pacto social e logo se torna uma fonte de incômodo que ele evita por meio do trabalho e das aparências. Ele evita qualquer tipo de sofrimento real ou pensamento profundo, ocupando-se com banalidades e distrações. Durante a maior parte da vida, Ivan Ilitch sente que está fazendo tudo certo, mas a doença o desmascara. Ele percebe que viveu como se a morte não existisse, e por isso viveu mal. Sua dor não é só física, é uma agonia existencial. Ele se dá conta de que viveu como se não vivesse. A vida autêntica para Tolstói não é descrita em termos teóricos.
Ela aparece nos detalhes do que Ivan redescobre e experimenta no fim. Essa vida é marcada por consciência da finitude, da fragilidade humana e da verdade da morte. Só ao aceitar que vai morrer é que Ivan começa a viver de verdade. Simplicidade e sinceridade emocional, como vemos na figura de Gerasim, o criado que cuida dele com naturalidade e compaixão, sem fingimento. Amor genuíno, mesmo que tardio. No fim, Ivan sente um amor verdadeiro por seu filho e por aqueles ao seu redor, e essa capacidade de se doar o liberta. Renúncia ao ego, ele deixa de lutar para manter as aparências, deixa de se preocupar com orgulho, reputação ou vaidade. Quando se rende, encontra paz. A virada final, a distinção entre vida falsa e vida autêntica, se resolve de forma clara no final. Quando Ivan aceita a morte, Tolstói escreve que ele viu a luz, e essa luz é justamente a verdade que ele ignorou a vida toda. Ao reconhecer que viver é amar e ser verdadeiro, mesmo em meio à dor, ele finalmente encontra sentido. Por isso, embora o livro fale sobre morte, é também uma profunda meditação sobre o que significa viver de verdade. Se quiser, posso te mostrar um ou dois trechos onde essa virada acontece, ou comparar essa ideia de autenticidade com autores existencialistas como Kierkegaard ou Camus, que também trabalham com esse tema. A figura de Gerasim, o criado camponês que cuida de Ivan Ilitch durante sua doença, tem um papel central e profundamente simbólico na narrativa. Ele representa uma espécie de antítese de tudo aquilo que Ivan Ilitch foi durante a maior parte da vida, e por isso mesmo torna-se um espelho daquilo que Ivan, no fim, aprende a valorizar. Características de Gerasim. Gerasim é um jovem simples, camponês, saudável, ligado à terra e à vida prática. Ele não tem formação acadêmica, nem participa dos jogos sociais ou da burocracia judiciária que definem o mundo de Ivan Ilitch. E ainda assim, é o único personagem que não finge, não evita o sofrimento de Ivan, não disfarça a realidade da morte. Ele cuida de Ivan com compaixão, segura suas pernas, limpa seus excrementos, permanece presente sem repulsa. E faz isso sem esperar recompensa, sem sentimentalismo, com naturalidade e humildade. Papel simbólico de Gerasim. 1. A vida autêntica e não corrompida pela sociedade burguesa. Gerasim encarna o que Tolstói passou a ver como o ideal de vida: simples, honesta, conectada à realidade e livre de vaidade. Ele representa a pureza moral do homem do campo, em contraste com os valores falsos da classe média urbana e burocrática que Ivan integra. A aceitação da morte como parte da vida. Enquanto todos ao redor de Ivan evitam falar sobre sua condição ou encaram a morte com constrangimento e negação, Gerasim aceita a morte como algo natural. Isso o torna o único capaz de estar realmente presente ao lado de Ivan em seu sofrimento. 3. Espiritualidade silenciosa. Embora Gerasim não faça discursos, né, nem tenha grande destaque narrativo, sua postura sugere uma espiritualidade vivida, não falada. Ele age com amor, serviço e paciência. Sua presença tem um efeito quase redentor sobre Ivan, que encontra nele uma forma de consolo verdadeiro. Contraponto à hipocrisia social. Enquanto os médicos falam de sintomas com frieza, a esposa se ocupa com convenções e os colegas pensam na carreira. Gerasim mostra que a compaixão é mais importante que qualquer formalidade. Ele é a presença sincera no mundo de aparências. Função na trajetória de Ivan Ilitch Gerasim é um ponto de virada no romance. Através dele, Ivan começa a vislumbrar que existe uma outra forma de viver, uma forma que ele não conheceu, mas que talvez ainda possa tocar antes de morrer. Gerasim, com sua doçura silenciosa, planta em Ivan o primeiro sentimento de paz em meio ao sofrimento. É a partir desse contato que Ivan começa a abandonar a negação e se abrir à verdade. Por isso, podemos dizer que Gerasim, embora um personagem secundário na estrutura da história, cumpre um papel simbólico de guia moral, quase como um mensageiro involuntário da graça e da redenção. Se quiser, posso te mostrar um trecho em que ele aparece ou explorar como essa figura se relaciona com a espiritualidade tardia de Tolstói. Quer seguir nessa direção? Na obra A Morte de Ivan Ilitch, a morte tem uma importância central como experiência filosófica e espiritual profunda, talvez a mais profunda possível, segundo Tolstói. Ela não é apenas o fim biológico da vida de um homem, mas o momento de confronto radical com a verdade.
A verdade sobre a existência, sobre o modo como se viveu, sobre o que tem ou não valor e sobre o sentido último da vida. A morte como revelação filosófica, Ivan Illich viveu, como muitos ao seu redor, sem pensar na morte. Não porque não soubesse que um dia morreria, mas porque vivia como se isso nunca fosse acontecer com ele, ou pelo menos como se não tivesse consequências existenciais. Sua doença rompe essa ilusão e o força a encarar a morte como algo pessoal, inevitável e intransferível. Isso gera uma crise. Ele se pergunta, com angústia e desespero, se viveu de forma certa, se sua vida teve algum significado. Ele revisita mentalmente toda a sua trajetória e começa a perceber que a maioria das escolhas que fez foram guiadas por conveniência, aparência e vaidade, e não por verdade ou amor. Nesse sentido, a morte é o que desmascara a vida falsa. Aqui, Tolstói se aproxima de uma perspectiva filosófica existencial, que mais tarde seria aprofundada por pensadores como Heidegger, Sartre ou Camus. A consciência da morte dá sentido à vida, justamente porque nos obriga a escolher com autenticidade. A morte como via de transformação espiritual. No plano espiritual, Tolstói vê a morte como uma oportunidade de renascimento interior. Quanto mais Ivan resiste à ideia da morte, mais ele sofre. Mas à medida que ele começa a aceitá-la, não como castigo, mas como parte natural da existência, algo muda. No clímax do livro, Ivan deixa de lutar e aceita não só a morte, mas também a possibilidade de que tudo o que viveu tenha sido falso. E é nesse momento de rendição e humildade que ele experimenta uma espécie de iluminação. Tolstói escreve que ele viu a luz e que, em vez de escuridão, encontrou ali algo como paz e até alegria. Ou seja, a morte se transforma em porta de entrada para a verdade, não apenas para a finitude. Nesse sentido, ela não é inimiga, mas mestra. E para Tolstói, e talvez a única capaz de desfazer as ilusões profundas que nos mantêm presos a uma vida vazia. Conclusão: a importância da morte, portanto, não está só em ser tema da narrativa, mas em ser a via de revelação do que é essencial. Tolstói, por meio da morte de Ivan Illich, mostra que a verdade sobre a vida só aparece quando a morte é levada a sério. A morte obriga a uma avaliação radical do que é uma vida bem vivida. Só a aceitação da morte pode abrir espaço para o amor, a compaixão e o perdão, e com isso para a libertação espiritual. A obra é, assim, tanto um retrato psicológico quanto um manual espiritual para quem deseja viver conscientemente antes de morrer. Se quiser, posso relacionar isso com as ideias religiosas de Tolstói ou com autores modernos que refletem sobre a morte, como Viktor Frankl ou Irving Yalom. Quer seguir por essa linha? A morte de Ivan Illich é de fato uma expressão direta e intensa da crise espiritual que Tolstói viveu na maturidade. O romance não apenas nasce desse período, como serve como uma espécie de dramatização dessa crise. Tudo o que Ivan Illich descobre na beira da morte espelha aquilo que o próprio Tolstói descobriu, ou passou a buscar, após sua ruptura com os valores tradicionais da aristocracia, da Igreja Ortodoxa e da cultura burguesa da Rússia do século XIX. O contexto da crise de Tolstói. Na década de 1870, Tolstói, já mundialmente famoso por Guerra e Paz e Ana Karenina, entrou numa profunda crise existencial. Apesar do sucesso, da fortuna e da admiração que recebia, começou a sentir que sua vida não fazia sentido. Ele se perguntava: para que viver? Por que fazer qualquer coisa se a morte é inevitável? Essa crise o levou a buscar respostas na religião institucional, na filosofia, na ciência, mas nenhuma dessas áreas o satisfez plenamente. Ele acabou desenvolvendo uma espiritualidade própria, baseada em uma releitura radical dos ensinamentos de Jesus, especialmente o Sermão da Montanha, defendendo o amor universal, a simplicidade, o pacifismo e a rejeição das estruturas opressoras da sociedade moderna. Esse novo caminho o afastou da nobreza, da igreja, do Estado e até de parte da família. É nessa fase que ele escreve A Confissão, 1882, uma autobiografia espiritual, e logo depois A Morte de Ivan Illich, já com essa nova perspectiva em plena ebulição. O romance como reflexo da crise. O que acontece com Ivan Illich ao longo do romance é uma espécie de versão ficcional condensada da trajetória de Tolstói. Ivan vive de acordo com os padrões da sociedade, buscando status, segurança, respeitabilidade, assim como Tolstói viveu por muitos anos como um conde, oficial do exército, escritor consagrado e homem de posses.
Ele evita pensar na morte. Acredita estar no caminho certo e se orgulha da normalidade de sua vida, até que a doença o obriga a encarar a finitude e perceber que tudo foi uma construção vazia. Na beira da morte, Ivan tem um momento de ruptura. Percebe que o sentido da vida não está naquilo que o mundo valoriza, mas no amor, na compaixão e na verdade. Assim como Tolstói passou a pregar o retorno à simplicidade evangélica e à vida interior. Em outras palavras, a agonia de Ivan Illich é o espelho da própria agonia espiritual de Tolstói, e sua redenção final reflete o que Tolstói esperava encontrar ao abandonar as ilusões da vida burguesa e abraçar uma ética mais pura e radical. O uso da ficção como veículo filosófico é importante destacar que Tolstói, embora profundamente filosófico nessa fase, escolhe a ficção como meio para expressar suas ideias espirituais. Ele acreditava que o romance podia transmitir verdades morais e existenciais de forma mais profunda do que os tratados ou sermões. Assim, a morte de Ivan Illich se torna quase uma parábola moderna, um retrato cru da alienação de um homem comum e uma lição silenciosa sobre como viver com autenticidade, ou como Tolstói escreveu em outro momento, viver de tal forma que a morte não destrua, mas revele. Se quiser, posso relacionar essa obra com outros textos dessa fase espiritual de Tolstói, como Ressurreição ou O Reino de Deus está em vós. Quer aprofundar por aí? Essa é uma ótima pergunta, porque a morte de Ivan Illich antecipa com impressionante nitidez temas centrais do existencialismo, mesmo sendo escrita décadas antes do termo ganhar forma como corrente filosófica no século XX. Tolstói, especialmente nesse romance, não é um existencialista no sentido técnico, mas sua obra se aproxima fortemente do espírito do existencialismo, sobretudo daquilo que poderíamos chamar de existencialismo moral e espiritual, como se vê em Kierkegaard e mais tarde em Heidegger, Sartre ou Camus. Vamos ver como essas afinidades se manifestam. 1. A morte como revelação da verdade. Para Heidegger, por exemplo, a consciência da morte é o que nos arranca da vida inautêntica, vivida no manada, na rotina impessoal, e nos coloca frente a frente com a responsabilidade de existir. Isso é exatamente o que acontece com Ivan Illich. Tolstói mostra que é o encontro inevitável com a morte que obriga Ivan a questionar toda a sua vida, e que só ao aceitar a própria morte ele alcança um tipo de verdade que jamais havia considerado. A morte se torna uma mestra. Afim a Heidegger, Camus e até Sartre. A vida inautêntica e a crise do sentido. Ivan vive de modo automático, preso às convenções sociais e aos padrões de sucesso externo. Só quando adoece ele começa a se perguntar: e se toda a minha vida tiver sido errada? Esse momento de colapso é claramente existencial, a perda de essencial, como de sentido para a busca de autenticidade. Ivan percebe que sua vida não foi vivida de forma verdadeira, porque nunca partiu de uma escolha pessoal ou de uma relação consciente com o próprio existir. Dialoga com Kierkegaard, desespero como condição humana, e com Sartre, a má-fé. A angústia como via de transformação. A angústia que Ivan sente e que o consome não é só medo da dor, mas um desespero profundo diante do vazio de sua existência. A vida que parecia correta, normal, respeitável, agora se revela falsa. Isso o desespera, mas também o transforma. Essa angústia, que para os existencialistas é uma experiência fundadora da liberdade e da lucidez, é tratada por Tolstói como porta para a transcendência, né? Para um tipo de redenção interior. Se aproxima da ideia de salto de Kierkegaard, mas também da revolta lúcida de Camus. 4. A possibilidade de redenção no fim. Uma diferença importante entre Tolstói e muitos existencialistas mais seculares é que Tolstói aponta para uma saída espiritual positiva. Ivan, no final, tem um gesto de entrega, amor e aceitação que o liberta do medo e da dor. Ele morre em paz, quase sorrindo. Esse final contrasta, por exemplo, com a filosofia trágica de Camus, em O Mito de Sísifo, por exemplo, onde não há salvação, mas revolta consciente diante do absurdo. Ainda assim, a estrutura existencial da jornada de Ivan é clara: da alienação, à angústia, à confrontação com a verdade, à escolha ou rendição. Mesmo antes do existencialismo se formar como movimento, Tolstói antecipa questões-chave: o problema do sentido da vida, a morte como reveladora da autenticidade, a crítica à vida superficial e burguesa, a angústia como caminho de despertar, a escolha pessoal como base da verdade.
A morte de Ivan Ilitch pode, portanto, ser lida como um romance existencial avant la lettre, com toques cristãos e um tom espiritual que o distingue, mas não o afasta dos existencialistas do século XX. Se quiser, posso te mostrar como Kierkegaard ou Camus falam da morte e do desespero e comparar diretamente com Ivan Ilitch. Ou, se preferir, posso propor um esquema que relacione personagem por personagem com ideias desses filósofos. Quer ir por esse caminho? Tolstói, ao escrever A Morte de Ivan Ilitch, quis mais do que narrar a trajetória de um homem rumo à morte. Ele quis provocar o leitor, fazer com que cada pessoa se perguntasse se está realmente vivendo de forma autêntica e se está preparada para enfrentar a própria morte com paz, em vez de desespero. A história de Ivan Ilitch, nesse sentido, funciona como um espelho e um aviso silencioso. Aqui estão as principais lições que Tolstói parece querer transmitir. 1. Viver segundo os padrões da sociedade não garante uma vida verdadeira. Ivan Ilitch seguiu todas as regras do jogo, estudou, fez carreira, casou-se, comprou uma casa elegante, cultivou as aparências. Mas ao se ver diante da morte, ele percebe que nada disso teve valor real. Sua vida foi fácil, comum e, portanto, terrível, porque foi vivida de forma inconsciente, sem profundidade, sem autenticidade. Lição: uma vida vivida apenas para agradar aos outros, alcançar status ou manter as aparências é, no fundo, uma vida desperdiçada. A morte desmascara as ilusões da vida. A morte, no romance, não é só um fim físico, ela é aquilo que obriga o ser humano a encarar a verdade. É no silêncio do quarto escuro, longe dos amigos hipócritas e dos médicos indiferentes, que Ivan é forçado a refletir sobre tudo o que foi e tudo o que poderia ter sido. Lição: a consciência da morte é o que dá sentido à vida. Fugir dela é fugir de si mesmo. 3. O sofrimento pode ser um caminho de transformação. À medida que Ivan sofre, ele começa a abandonar suas defesas, seu orgulho, sua rigidez. É no auge do sofrimento físico e moral que ele tem sua primeira experiência de compaixão verdadeira, ao pensar no filho e na esposa e desejar poupá-los da dor. Esse movimento interno o leva a uma espécie de libertação. Lição: o sofrimento, embora cruel, pode abrir espaço para o amor, a humildade e o despertar espiritual. 4. A compaixão e a verdade são mais importantes que qualquer sucesso. A figura de Gerasim, simples, honesto e carinhoso, é um contraste vivo com todo o resto do mundo de Ivan, artificial, frio, indiferente. Gerasim não tem educação nem prestígio, mas é o único que oferece consolo verdadeiro. Lição: o que mais importa na vida não é o que se possui ou aparenta, mas como se trata os outros, como se vive a verdade, como se ama. 5. Só ao aceitar a morte é possível encontrar a paz. O momento final de Ivan Ilitch, quando Ivan resistir e simplesmente se entrega à morte com aceitação, é descrito por Tolstói como uma experiência de luz, não de escuridão. Ele deixa de lutar, deixa de temer e encontra uma paz que nunca conheceu em vida. Lição: a aceitação da morte é o começo da liberdade interior. Fugir dela é perpetuar o medo e a ilusão. Conclusão: a morte de Ivan Ilitch é, no fundo, uma meditação sobre a vida vivida com verdade, sobre a coragem de olhar para si mesmo e abandonar as máscaras. Tolstói não quer apenas emocionar o leitor, ele quer chamá-lo à responsabilidade de viver com sentido, antes que seja tarde demais. Se você tiver interesse, posso sugerir um resumo das principais cenas que marcam esse processo de aprendizado de Ivan, ou até uma comparação entre o final do romance e o conceito cristão de salvação. Quer seguir por aí?